nós vamos conversar sobre como as disfunções ortopédicas e o envelhecimento podem gerar alterações no controle motor, né. Então, durante o semestre, a gente conversou bastante sobre as estruturas, sobre o funcionamento desse controle motor, revisamos aí algumas estruturas neurais, algumas estruturas osteomioarticulares que cooperam para o controle motor, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como as disfunções ortopédicas e o envelhecimento podem gerar disfunções nesse controle. Comumente, a gente pensa que disfunção de controle motor terá necessariamente a ver com lesões neurológicas, e o que de fato é coerente, mas não necessariamente somente as lesões neurológicas vão gerar disfunções de controle motor para a gente, né? Para nós que somos da fisioterapia, as disfunções ortopédicas serão, né, disfunções que nós trataremos de maneira bem comum, né? Talvez seja a nossa maior demanda, sejam as disfunções ortopédicas. E elas sim, mesmo sendo em um nível osteomioarticular, sim, podem gerar disfunções de controle motor. Como nós vimos, o controle motor ele não é imperativo apenas do sistema nervoso, né, mas várias outras estruturas são importantes para que a gente consiga controlar o movimento. Então, por que, né, que a gente pode afirmar que as lesões ortopédicas e as lesões relacionadas ao envelhecimento, as consequências do envelhecimento geram disfunção no controle motor? Justamente porque o controle motor não é dependente apenas das estruturas de controle central, mas também dependem de boas funções sensoriais, dependem de boas funções musculares, dependem de articulações e ossos que consigam conter e consigam reduzir os impactos musculares. Então, essas lesões geram, sim, disfunção de controle motor, porque as, as estruturas periféricas ao controle motor podem estar alteradas nessas duas situações, tanto no envelhecimento quanto nas lesões ortopédicas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar um pouquinho são as bases do controle motor que nós já vimos durante o semestre, né? O controle motor ele tem uma organização hierárquica e essa organização é distribuída. Então, nós temos o córtex encefálico, que é, na hierarquia, a principal estrutura de onde saem os comandos centrais para o movimento. As regiões subcorticais, por exemplo, como os núcleos da base, também têm o seu papel na hierarquia, conseguindo comandar o início e o final do movimento. As estruturas como o cerebelo, tronco encefálico, né, cerebelo especificamente ali organizando a coordenação motora, ajudando na coordenação do equilíbrio. O tronco encefálico com os seus núcleos importantes para o controle da postura, núcleo reticular, os núcleos vestibulares que estão também lá no tronco encefálico. As estruturas sensoriais, digo aí todas as estruturas sensoriais, não só as especiais, mas as somáticas também, as estruturas sensoriais relacionadas ao tato, temperatura, propriocepção, sistema vestibular, sistema visual, todos essas organizações, essas estruturas são organizadas hierarquicamente para que a gente consiga esse controle motor ideal, né, que a gente observa, né? Além disso, além das estruturas e do papel de cada uma delas muito bem distribuído e definido fisiologicamente, a gente tem mecanismos de plasticidade neural, que podem nos ajudar a melhorar o nosso controle motor e aperfeiçoar o nosso controle motor ao longo da vida, especialmente quando a gente chega na idade adulta, em que a gente tem aí o auge do nosso controle motor, o auge da nossa força muscular, o auge da nossa saúde articular. Então, a plasticidade neural, que tem relação com a plasticidade motora, também são mecanismos importantes para o controle motor. Os neurônios, eles têm a capacidade de gerar novas sinapses ou de
ativar sinapses que talvez não estejam tão ativas assim, a partir das novas experiências motoras que nós temos ao longo da vida. Essa plasticidade neural também é importante para o aperfeiçoamento do nosso controle motor e do nosso aprendizado motor, como a gente também estudou ao longo do semestre, né? Então, a gente tem dois mecanismos, um que a gente chama de feedback e outro que a gente chama de feed-forward, que é, o que é o feedback? É você ter essa contínua percepção de estímulos, né? A contínua percepção daquilo que está acontecendo fora do meu corpo. Eu tenho o tempo inteiro feedback tátil, feedback visual, feedback proprioceptivo. E o que é o feed forward? É a capacidade que nós temos de nos antecipar, né, nos movimentos. Então, a gente tem a capacidade neural e muscular de antecipar os movimentos para que a gente consiga o movimento ideal, né, o aperfeiçoamento do nosso movimento e a aprendizagem motora. A partir disso, a gente talvez entenda melhor por que os idosos podem ter disfunções de controle motor, né? Quem convive com idosos, e hoje vocês, estudantes de fisioterapia que convivem com os idosos nos tratamentos que a gente faz, já perceberam que lidar com o idoso, lidar com o corpo de um idoso é muito diferente do que lidar com o corpo de uma criança e o corpo de um adulto. A plasticidade neural do idoso é mais limitada, né, por conta dos processos de envelhecimento, de estresse oxidativo celular e todos os processos que nós passamos no envelhecimento. Além disso, o idoso tem uma condição fisiológica que a gente chama de sarcopenia, que é a redução da massa muscular, especialmente das fibras do tipo 2, que são fibras muito relacionadas à força muscular, à potência muscular. Não são células tão resistentes, mas as fibras do tipo 2 são aquelas que dão para nós maior força, maior potência muscular. Além disso, a gente também pode ter diminuição dos motoneurônios, também uma diminuição fisiológica, nós não estamos falando de patologia aqui, estamos falando de envelhecimento normal, e normalmente a gente pode ter uma diminuição de motoneurônios medulares, especialmente os motoneurônios inferiores, né, o que a gente chama de neurônio motor inferior, e eles também podem ter aí diminuição da condução nervosa, seja por diminuição da bainha de mielina, seja por diminuição da efetividade mesmo da condução nervosa nos axônios. Além disso, além dessa redução de massa muscular, dessa alteração neuronal, eles também podem ter alterações de percepção, especialmente percepção proprioceptiva e percepção vestibular. É muito comum nós encontrarmos idosos que têm alterações vestibulares, como tonturas, nistagmo, sensação sensação de desequilíbrio, né? Sensação de que o corpo não consegue parar de pé. Isso se dá muito por conta das alterações no sistema vestibular, na percepção vestibular e também na percepção proprioceptiva desse idoso. Tudo isso é alteração estrutural. Então, vejam que a gente tem alteração de músculo, alteração de neurônio, alteração central de neurônio, e nós teremos alterações de percepção, alterações sensoriais, especialmente de propriocepção e de sistema vestibular. Ou seja, tudo isso pode gerar disfunção de controle motor, tá? Essas mudanças estruturais, consequentemente, vão gerar alterações funcionais. Então, por exemplo, o idoso tem uma lentificação dos tempos de reação. Então, é comum a gente observar que o idoso tem uma lentidão maior em pegar um objeto no chão, pegar uma bola no ar. Isso no tratamento fisioterapêutico a gente tem essa capacidade de perceber, né? Eles vão ter alterações de coordenação, vão ter alterações de controle postural. O controle postural fica menos maleável, né? Um controle postural que tem uma tendência
também a demorar as suas reações posturais. É por isso que os idosos têm uma tendência à queda, uma tendência fisiológica à queda. Então, tudo isso pode gerar aí, né? Tudo isso é disfunção no controle motor, tá? Além disso, eles também têm uma diminuição da capacidade de adaptação motora. O que que é adaptação motora? É a capacidade que a gente tem de se adaptar e alterar o movimento de acordo com a tarefa, de acordo com o ambiente. Então, o idoso, sim, tem uma dificuldade de gerar essa adaptação motora que é natural, especialmente nos adultos, tá? Como é que o idoso consegue controlar a postura e o equilíbrio no envelhecimento? Ele pode ter algumas estratégias, né? O idoso ele pode alterar a postura de tornozelo, a postura de quadril. Então, a gente geralmente vai ver um idoso com o quadril mais flexionado, o tronco mais voltado para frente, mais flexionado também. Os passos dos idosos são passos mais curtos. A fase de apoio na marcha é mais prolongada. Ele pode ter também um aumento da base de sustentação para tentar ajudá-lo nessa disfunção de equilíbrio. Então, a gente comumente vê idosos com passos mais curtos e a base mais alargada. Isso é uma consequência da disfunção de controle motor que ele tem. Podemos também, como já falei, mas repito, isso é importante para a gente, porque o idoso ele vai ter uma alteração no tempo de latência das respostas posturais. Ele vai demorar a responder mais posturalmente. Então, o idoso é uma pessoa que tem uma tendência maior à queda, porque ele demora para reagir aos desequilíbrios e às alterações posturais. Então, isso talvez seja um dos maiores riscos do idoso. Além disso, é muito importante que, para que esse idoso consiga equilibrar melhor a postura e o equilíbrio estático e dinâmico, a gente precisa dar dicas visuais, dicas vestibulares, dicas somatosensoriais para eles. Então, o idoso ele se beneficia muito quando a gente, não só na clínica de fisioterapia, mas em casa mesmo, né? Quem tem em casa um idoso, de inserir mais dicas visuais, né? Na porta do banheiro colocar uma placa, né, de que aqui é o banheiro. No corredor colocar anteparos para que ele consiga se segurar, para que ele consiga, para que ajude na marcha, para que ajude no equilíbrio. No banheiro também é muito comum a gente colocar aquelas barras para que ele se equilibre, para que ele fique de pé. Então, essas contribuições precisam acontecer, tá? Porque ele vai ter uma diminuição de visão, ele vai ter uma alteração vestibular, ele pode ter uma alteração também sensorial, tá bem? Tudo isso é alteração, é a disfunção motora, é a disfunção de controle motor que o idoso pode apresentar para a gente, tá? É claro, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre as intervenções, mas é muito importante que na nossa intervenção fisioterapêutica para o idoso, a gente consiga contemplar todas essas disfunções e tentar melhorá-las, né? Então, sempre, quando atendermos idosos, ter um tempinho para treino sensorial, treino tátil, treino proprioceptivo, treino de equilíbrio. Tudo isso, globalmente, você vai fazer com o idoso, para que essa qualidade de vida aumente, para que esse risco de queda diminua, tá bom? Quando a gente fala já de lesões ortopédicas, saindo um pouco da senescência, indo para as lesões ortopédicas, aí, gente, são inúmeras as lesões ortopédicas. Elas geralmente são traumáticas, né, em virtude de práticas esportivas ou quedas, traumas mesmo do dia a dia. E também elas podem acontecer por desgastes articulares, alterações posturais crônicas que geram desgastes articulares e podem gerar lesões mais graves, né, como acontece, por exemplo, na artrose. Então, a gente pode ter as fraturas, entorses, que geralmente são traumáticas, rupturas ligamentares, rupturas tendinosas, que geralmente também são traumáticas. As artroses, geralmente são condições mais crônicas, então não necessariamente existiu um trauma, mas existiu ali uma articulação que foi usada indevidamente, ou uma postura articular antiga,
inadequada, né? Pode acontecer com pessoas que treinam musculação durante muitos anos de maneira inadequada, com a postura errada, pode gerar artroses. Então, as lesões ortopédicas, elas são, existe uma amplitude de tipos de lesões ortopédicas muito grande, né? Geralmente, após uma lesão ortopédica, o médico, né, geralmente prescreve repouso ou imobilização. E às vezes o paciente entende esse repouso e essa imobilização como total impedimento de movimento. E esse repouso, essa imobilização, pode gerar não só as consequências para o músculo, né, de perda de fibras musculares, mas também pode gerar uma perda de aferência sensorial importante. Acho que quem aqui já fez alguma fratura, alguma entorse, sabe. Quando você tira a imobilização, você tem ali uma sensação de que alguma coisa mudou naquela região, naquele segmento. Você demora um pouquinho mais para perceber aquele segmento como você percebia antes, né. Então você vai ter uma perda de aferência tátil, uma perda de aferência de temperatura, que é natural pós-imobilização de lesões ortopédicas comuns, como a gente vê nas fraturas, né. Então, essa perda temporária de aferência sensorial não é uma perda, geralmente, né, dependendo do tipo de fratura, não são imobilizações longas, mas elas já sim podem gerar algum tipo de reorganização do córtex depois dessa lesão. E aí, isso pode gerar uma compensação, entende? Então a gente pode ter ali um paciente que teve uma entorse de tornozelo, uma fratura de tornozelo grave, passou muito tempo imobilizado, pode ser que depois dessa imobilização, depois dessa lesão já eh, curada, já totalmente recuperada, ele pode adquirir um padrão compensatório, né? Ele perdeu ali certa percepção tátil, perdeu propriocepção naquela região, ele pode, por exemplo, mudar a marcha, né? Ele pode mudar a postura de equilíbrio. Então, tudo isso pode gerar uma compensação. E essas compensações podem gerar outras coisas, né? Na verdade, é um grande ciclo vicioso que acontece a partir das imobilizações prolongadas que podem acontecer nas lesões ortopédicas. Então, o paciente é muito comum a gente ter pacientes com dores crônicas, pacientes com contraturas musculares não graves, mas contraturas que podem gerar certa inibição muscular. O paciente pode ter medo de usar aquela articulação novamente. Isso acontece muito com atletas, né? Depois de lesões muito graves, tem atletas que têm muito medo de usar aquela articulação novamente. Então, você vai precisar trabalhar esse controle motor de maneira gradativa, recuperando força, recuperando sensibilidade, para que ele adquira mais confiança, né, na hora de usar aquela articulação. Então, sim, o controle motor também é afetado nas lesões ortopédicas, e vejam que aí nenhum desses tópicos que eu coloquei nesse slide se referem diretamente à lesão, né. Ele pode ter uma lesão muscular ali, permanente, pode ter uma lesão articular permanente, mas eu nem falei disso, eu falei daquilo que vai ser mais importante para o controle motor, que neste caso vai ser essa perda de sensibilidade, essa perda de aferência sensorial que pode gerar consequências no controle motor desses nossos pacientes ortopédicos, tá? Então, para esses pacientes, e também incluo aqui os pacientes idosos também, aqui a gente vai falar um pouquinho mais do reaprendizado. O que é essa reaprendizagem motora que a gente vai realizar nesses pacientes? Primeiro, e como a gente tem falado aqui o semestre todo, o treino, o tratamento, a fisioterapia dessas pessoas precisa ser orientada à tarefa que ela faz, né, aquilo que ela faz no dia a dia, né. Então, se esse cara era um atleta, você vai precisar treinar de acordo com o gesto esportivo desse cara. Se é um idoso que precisa ir ao supermercado carregar sacolas de compras, você vai precisar treinar essa tarefa para ele, para que ele consiga uma qualidade de vida, uma independência na idade dele, né. Você vai precisar, na fisioterapia, para que esse paciente reaprenda a se movimentar adequadamente, você vai precisar variar essa prática, né.
Então a gente vai variando, a gente treina a sensibilidade, treina a propriocepção, treina equilíbrio, treina força, e assim você vai gerando, você vai munindo o paciente de várias estratégias para que ele reaprenda aquele movimento que ele perdeu, seja pelo envelhecimento, seja pela lesão ortopédica, né. Lembrando sempre, seja idoso, seja adulto, a gente tem neuroplasticidade, né. É claro que a neuroplasticidade do idoso é muito mais prejudicada que a neuroplasticidade do adulto, mas ainda existe. Então você precisa ali, achar novos jeitos que aquele paciente faça aquela tarefa, de um jeito que ele consiga ser eficiente. Isso é neuroplasticidade, né, isso é você gerar ali, naquele neurônio, uma adaptação sináptica, né, se você tenta achar soluções diferentes para aquela disfunção que ele tem. E é muito importante a gente motivar o paciente, né, seja ele idoso, seja ele depois de uma lesão ortopédica, a gente precisa saber motivá-lo e, gerar boas experiências para ele, né. Diferente do paciente neurológico que a gente já viu, o paciente pós-lesão ortopédica não é um paciente que tem uma irreversibilidade, né. A gente até conversou sobre isso semana passada. Os pacientes neurológicos, a grande maioria das lesões que a gente vai tratar na fisioterapia, tem lesões irreversíveis ou quase irreversíveis, ou pouco reversíveis, né. Nas lesões ortopédicas não, existe uma reversibilidade dessas lesões muito importante. A gente precisa manter esse paciente motivado para que ele consiga reaprender aquela tarefa, né, de um jeito que seja eficiente para ele, tá? Eu já comentei ao longo da aula, mas é muito importante que a gente faça essa intervenção fisioterapêutica de maneira mais ampla possível, né? Então a gente precisa treinar estabilidade, equilíbrio, a gente precisa treinar ativações musculares globais nesse paciente. A gente precisa fazer treinos de integração sensorial, integração motora, coordenação muscular. Os treinos de coordenação, os treinos de propriocepção são essenciais nas 2 situações que a gente está conversando aqui hoje. A gente precisa treinar força e propriocepção, e o treino de força aqui eu destaco muito para os idosos. Lembra que eles têm perda de fibra muscular, especialmente do tipo 2, que são as fibras de força, né, as fibras de potência. Então é muito importante que a gente treine esse idoso, né, mesmo, claro, ele não vai adquirir a mesma força que ele tinha aos 30 anos de idade, mas ele precisa treinar essa força para que ele consiga, né, ser o mais funcional possível, né. É importante que a gente pode usar tecnologias de apoio. Os idosos gostam muito de realidade virtual, e aqui falo de videogame mesmo, né, aqueles videogames, né, os Kinects e os outros videogames que têm uma interação com a pessoa que está jogando, né, são interações muito interessantes, o idoso ele se dá muito bem com isso, se você ensinar um idoso, bem, ele responde muito bem à realidade virtual, às estimulações elétricas, às plataformas de equilíbrio. Tudo isso a gente pode fazer, e muito, com o paciente idoso e paciente ortopédico, tá. E é claro, para o idoso especificamente, a gente precisa muni-lo dessa munição contra quedas, né. Então se ele tiver um bom equilíbrio, uma boa força muscular, é um idoso que tem menos chance de queda. E a gente sabe que queda para o idoso pode gerar muita disfunção, pode gerar morbidade, pode gerar mortalidade desse paciente idoso. Então, quanto mais a gente prevenir quedas em idosos, é nosso grande prêmio aí, enquanto fisioterapeutas. Tudo bem? Temos dúvidas quanto aos conceitos de hoje?